A experiência e o aprendizado obtidos nas universidades durante um curso de graduação muitas vezes não são suficientes para garantir o posicionamento dos profissionais no mercado de trabalho. Com isso, um curso de pós-graduação pode ser uma alternativa essencial. Aqui na FURB, além dos mais de 40 cursos de graduação, a universidade oferece 12 cursos de mestrado e 4 de doutorado. E para falar sobre eles, nós recebemos aqui no estúdio o professor Oclinger, que atualmente é pró-reitor de pesquisa, pós-graduação, extensão e cultura na FURB. Obrigada pela presença, professor. Prazer. Então, a primeira pergunta é essa. Qual que é a importância, de fazer um curso de mestrado, doutorado nos dias atuais? Olha, o Brasil, com esse processo de globalização, se inseriu numa sistemática onde a gente ou se qualifica ou nós não somos nada no mundo. E a universidade não ficou atrás desse processo. Se na época dos meus pais você ter um curso técnico era muito importante, meu pai era técnico farmacêutico. E quantas pessoas assim naquela época, década de 50, tinham esse tipo de formação e se posicionavam no mercado. Década de 60, e década de 70, o curso de graduação passou a ser uma diferenciação. Eu, quando terminei a minha graduação, eu tinha colegas da graduação que tinham terminado o curso de graduação e estavam dando aula na graduação e qualificando profissionais para o mercado e não apenas para a própria área acadêmica. Hoje não. Hoje, para você dar aula na universidade, você tem que ser doutor, e assim mesmo, cada vez mais árida a concorrência para você conseguir se inserir nesse espaço. Você precisa ser um doutor qualificado e é desejável que as boas instituições de ensino tenham gente que pensa, ou seja, o processo de reflexão sobre todas as áreas, quer dizer, não basta apenas eu ter um profissional do mercado ensinando as pessoas a atuarem no mercado. As pessoas têm que ter tempo para se dedicar a reflexivamente lidar com o que é a construção daquela profissão e o que é a formação dos mercados. E sem considerar que existem outros espaços sociais para além dos mercados, para os quais os mercados respondem. E ideologicamente a gente é educado a acreditar que não, isso não acontece. Então a universidade vem para desvendar essa dimensão. E aí a profissão acadêmica é fundamental, porque a universidade é o espaço onde a gente dá esse tipo de mergulho e nas mais diversas áreas do saber a gente consegue produzir um conhecimento com diversos níveis de aprofundamento, Desde aqueles que envolvem um determinado tipo de aplicação mais imediata até a reflexão sobre o futuro. Por exemplo, que profissões vão existir daqui 20 anos? Então as diversas áreas do saber se debruçam sobre, por exemplo, esse tipo de coisa. E o mundo da pós-graduação é totalmente diferente da graduação, Como é que funciona? Como é que são as aulas? Exato. Na graduação você se insere, você desenvolve a sua destreza em uma determinada área do saber e constrói um primeiro senso profissional, A gente, quando está na graduação, a gente acha que terminou aquele curso, agora eu vou trabalhar e vou ganhar a minha vida e o meu salário. O tipo de mundo que a gente vive hoje, a gente nunca para de estudar. Quem para de estudar fica anacrônico, fica superado em pouco tempo. As universidades que deixam de investir naquilo que eu falei antes, num mergulho profundo sobre a área do saber, em pouco tempo ela deixa de ser interessante para a sociedade por causa dessa dinamicidade, as tecnologias, as transformações, tudo isso é com base em conhecimento de base, Quem não vive o mundo da universidade não consegue perceber esse tipo de situação. E quem faz apenas cursos, nada contra qualquer outro tipo de instituição de ensino superior ou instituições que oferecem cursos técnicos. Mas os cursos técnicos respondem a áreas muito maiores. Então as universidades é que dão esse tom. E é elas que dialogam com o mercado e produzem novos conhecimentos e novos aprofundamentos. Hoje, o conhecimento vale mais do que um produto. E você registra o conhecimento produzido e os países que mandam no mundo e as empresas que mandam no mundo, elas detêm esse saber. E nos países em desenvolvimento, quem gera isso são as universidades, não é o mundo empresarial. Por isso que o futuro de um país como o Brasil e de nações em desenvolvimento como a nossa, passa necessariamente pelo campo da ciência. Pelo campo da ciência, da tecnologia e do conhecimento. Por isso que a gente tem que se abrir às mais diversas formas de conhecimento e não fazer do conhecimento mais um objeto
de produção de preconceitos. As universidades são fundamentais para o futuro do mundo e para a capacidade da gente manter o planeta Terra em condições de oferecer uma coisa como aquilo que a gente conhece por vida. E as pesquisas também são fundamentais, né? Fundamentais. E aí a pós-graduação é a chave para você poder fazer esse mergulho. Enquanto na graduação você é apresentado para um campo profissional e para os elementos mais fundamentais do saber para gerar a tua inserção, seja no campo do mercado ou no campo da academia ou no campo das carreiras do Estado, a pós-graduação aprofunda o mergulho e a pós-graduação em nível de estrito sensu, que são os cursos de mestrado e de doutorado, e no Brasil os mestrados têm um nível de aprofundamento muito maior do que na Europa, diferentemente do que muita gente acredita, né? Os nossos mestrados, em muitos casos, são tão densos quanto os doutorados que tem na Europa. Mas no Brasil, você é apresentado mais aprofundadamente para o mundo da ciência e descobre o que é pesquisa no mestrado, né? E no doutorado você é desafiado a produzir conhecimento novo, né? A dar um salto, né? E qual que é o diferencial aqui do programa de pós-graduação da FURB? Olha, a FURB, por ser uma universidade regional, ela é desafiada a produzir ciência básica e ciência aplicada, mas de braços dados com a comunidade. Então, enquanto numa USP ou nas grandes universidades federais, você consegue discutir com a comunidade internacional numa sintonia ou numa sincronia mais direcionada ao avanço da ciência em nível planetário, aqui a gente tem que... É um desafio enorme as universidades comunitárias e as universidades como a FURB, que são públicas, de direito público, municipais, porque elas precisam responder imediatamente à comunidade para aquilo que elas precisam. Então, enquanto eu estou pensando o que vai ser a sociedade do amanhã, por exemplo, ou o que está acontecendo no mundo em termos de inovação, né, em termos tecnológicos, isso tem que... Eu produzo conhecimento novo aqui, mas eu tenho que também dar uma resposta imediata para a comunidade que me acolhe enquanto universidade. Porque existe um nível de reflexão que não é imediatamente compreendido pelo senso comum, né, que rege o cotidiano na vida em sociedade. Então eu tenho que estar fazendo esses dois movimentos o tempo todo. Uma USP, né, por exemplo, uma Unicamp, para puxar duas universidades de São Paulo, né, que são referência no mundo, elas são menos cobradas em relação a isso. Então elas podem se debruçar mais em fazer mergulhos mais aprofundados sobre a produção do saber. A gente tem que fazer esse movimento para dialogar com a comunidade acadêmica nacional e internacional, mas nós não podemos nos dar ao luxo de estar demorando para dizer à comunidade que nos legitima nesse espaço, enquanto universidade pública, porque é que vale a pena manter uma instituição como a nossa. Então, o estrito sensu, ele o tempo todo olha para o ensino de graduação, olha para o mercado, olha para o governo, olha para as organizações sociais e tem que estar o tempo todo dialogando com isso. Quando falha essa comunicação, falha a sua legitimação social. E a FURB vive hoje um momento de grandes investimentos no sentido de reafirmar o seu compromisso com a sociedade. E são várias pesquisas que saem daqui, né? De várias áreas. Muita coisa. Muita coisa. O que a gente pode citar? A gente tem, por exemplo, a gente tem o trabalho com o laboratório de combustíveis, que avalia a qualidade dos combustíveis de todo o estado de Santa Catarina, e no Paraná também. A gente tem, ainda nessa linha de atuação com a Petrobras, um trabalho mais científico com o pessoal da engenharia química. E, por outro lado, a gente tem o trabalho de educação, com o programa de educação, que faz um trabalho bonito, fantástico, ligado com as escolas daqui, não só de Blumenau, mas do Médio Vale. A gente tem o programa de desenvolvimento regional, que procura fazer uma reflexão a respeito de o que era essa região, no que ela se tornou, o que significa você, por exemplo, produzir um queijo como o Caucase, né? E que são produtos territorializados que representam a história de um povo aqui na região com seus hábitos alimentares e, ao mesmo tempo, discutir o futuro da tecnologia. E você tem programas profissionais, como é o caso do Programa de Saúde Coletiva, que funciona de braços dados com o sistema SUS, né? Com os hospitais e tudo o que está acontecendo aqui. E, por outro lado, o Programa de Ciências, né, que também é um programa profissional, que também está ligado com o sistema de educação das escolas aqui da região.
Então a FURB está o tempo todo, mesmo quando ela tem programas que produzem uma ciência mais de base, mais pura, né? São programas que o tempo todo se preocupam em estar dialogando com as empresas, dialogando com o governo, dialogando com os mercados e demonstrando para os alunos de graduação por que vale a pena eles darem mais um passo na sua carreira. Porque mesmo que ele vá para uma empresa, o conhecimento que ele adquire em nível de estrito sensu, que é mestrado e doutorado, o diferencia no mercado. Porque ele passa a ser um pensador da sua área, não apenas um mero executor de conhecimentos que foram reproduzidos. Ele passa a entender como é que se produz o conhecimento. E na graduação, a gente nas universidades não, a gente tem isso muito atrelado, mas nas demais instituições de ensino superior, geralmente você reproduz o conhecimento. Numa universidade, você costura a relação entre doutorado, mestrado, iniciação científica e sala de aula de graduação. Então você também tem um elemento de produção de conhecimento na graduação, mas não é tão aprofundado quanto o que se dá numa aula de mestrado ou de doutorado. Uhum. E quem tem interesse em fazer algum curso, como é que faz para fazer aqui na FURB? Acompanhem os editais, quem tem interesse em fazer um mestrado ou um doutorado, acompanhem os editais que regularmente circulam nas páginas da FURB, porque as datas de abertura de editais, elas não são unificadas, então é importante, se você quer fazer um mestrado ou um doutorado em administração, acompanhe essas informações nas páginas da universidade, mas acima de tudo, se você já estiver na graduação e você tiver a oportunidade, um tempo, se aproxime dos grupos de pesquisa destes programas para os quais você tem interesse. Ali é a primeira porta de entrada. E se você tiver condição de fazer iniciação científica durante a sua graduação, faça. E se quando você estiver terminando o seu curso, fazendo o seu trabalho de conclusão, você puder alinhar o seu trabalho de conclusão às pesquisas mais aprofundadas em nível de estrito sensu que a universidade já vem executando, faça isso. Porque aí você não vai ter uma pesquisa de um TCC isolado, mas um TCC que se alinha a um conjunto de outros estudos e que por vezes está linkado a uma grande rede nacional e internacional de pesquisas e você é apresentado mais facilmente para o estrito sensu. Ótima dica, professor. Muito obrigada pela participação aqui no estúdio. Prazer é meu, disponha, sempre disponível. Legal. Então, essa foi a primeira entrevista para falar sobre os programas de pós-graduação aqui na Universidade Regional de Blumenau. Em breve, nós vamos ter outras entrevistas aqui no estúdio da FURB TV com coordenadores de cada um dos 12 cursos. E não esqueça, mais informações sobre eles você encontra no site furb.br. Até a próxima!